Saudações cordiais para todos e todas que possam estar conosco a partir de agora, dia 25 de junho de 2020, e também para aqueles e aquelas que posteriormente possam estar conosco nesta live que ficará disponibilizada no Facebook e no YouTube. No nosso momento dialógico de hoje, do projeto de extensão Capoeira com a UFPE, Diálogos, um projeto de extensão localizado junto ao Departamento de Educação Física do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, estamos tendo a honra, o prazer, a alegria, né, de recebermos 3 bibliotecas, né, 3 referências, 3 amigos, 3 colaboradores, dentre outras muitas qualidades, metáforas que poderia procurar para tentar aproximar da significação que cada mestre de capoeira que está neste quadro que vocês estão tendo contato, né, poderia aproximar minimamente da importância de cada um. Falo isso com muito respeito, porque além de 3 referências, eu desde já gosto de colocar com muito respeito que são 3 amigos, né, mas acima de tudo, 3 mestres de capoeira, reafirmo, 3 referências com acúmulos históricos significativos. A temática que vai nortear o nosso diálogo hoje é a capoeira com ancestralidade, não no sentido de definir aquilo que é plural, aquilo que é diverso, mas tentar minimamente captar um pouco da experiência de cada referência que está aqui conosco. Por que eu digo um pouco? Porque cada um, como disse, praticamente é uma biblioteca, é um conjunto de acúmulos e dariam muitas histórias em muitos momentos dialógicos, e tenho certeza que cada uma que possa ter a oportunidade de revisitá-los em diferentes momentos terá o mesmo prazer que eu sigo tendo nas aprendizagens com estas 3 pessoas. Estamos recebendo o mestre Pirajá, de Pernambuco, mestre mais experiente, mais antigo aqui do nosso estado, né? Quando eu digo a questão da antiguidade, não é no sentido de colocar como mais idosos meramente, mas no sentido da experiência imaterial acumulada ao longo de muitos anos de sapiência, de humildade, de ética, dentre outras qualidades que tem também o mestre Zumbi Bahia, que tem uma passagem significativa, importante pelo estado de Pernambuco, como também pela Paraíba, hoje está no Maranhão, dentre outras contribuições, e que também reafirmam estas qualidades que coloquei com relação ao mestre Pirajá. E também nesta roda, somando ao mestre Pirajá, Pernambuco, somando ao mestre Zumbi Bahia, Maranhão, o nosso dileto amigo também, mestre Máximo, né, da Bahia, também outro mestre que reafirma estas qualidades com muita gentileza, com muito carinho, com uma relação muito bacana aqui com o nosso estado de Pernambuco, né? Estou destacando isso porque o mestre Pirajá é daqui, o mestre Zumbi Bahia é daqui também, de certa maneira, tendo em vista toda a relação que ele tem com o estado, e eu sou daqui também, então, como anfitriões, a gente não poderia deixar de destacar este amigo, esse parceiro que trata com muito carinho também a capoeira do nosso estado, e o mestre Máximo já é de casa, já esteve aqui, tem muitos amigos, enfim, e uma referência também, que também tem um tempo bem significativo de capoeira. E aí a ideia de hoje é circular aqui, conversando um pouco acerca da leitura da realidade destas referências. Então, desde já, mestre Pirajá, mestre Zumbi Bahia, mestre Máximo, as famílias de vocês, as instituições de vocês, os discípulos de vocês, os amigos e amigas, conhecidos e conhecidas, já fica aqui a nossa gratidão muito respeitosa, tendo em vista que eu sei que vocês têm demandas cotidianas extremamente complexas, né, extremamente dinâmicas no dia a dia. Muito obrigado desde já, em nome de todos e todas que possam ter o prazer de aprender um pouco mais com vocês. E aí eu já vou para o mestre Pirajá, querendo que o mestre se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de si. Eu sei que falar de si às vezes é uma coisa desconfortável, mas não se preocupe em ter uma ordem para falar sobre isso. Só queria que se apresentasse, falasse um pouquinho, né, do tempo de capoeira, né, quando começou, onde começou, e a gente vai rodando e vai norteando com algumas perguntas aqui. Mestre Pirajá, meu dileto amigo querido, fique muito à vontade, já agradecendo ao seu neto que está aí na assessoria e que ajudou nós termos a honra aí do prazer de termos o senhor conosco nesta noite aqui. Por favor.
Ok, obrigado pelas palavras, né? Na verdade, as pessoas que quiserem ter assim um conhecimento maior sobre a minha vida na capoeiragem, podem inclusive acessar a internet entrando em Gingando com Mestre Pirajá, que são bastante coisas importantes no meu blog, tá certo? E quanto à minha apresentação, eu 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 me iniciei na capoeira em 1958, com 10 anos de idade, com um irmão de criação de meu pai, chamado Luiz Naval, que em 1958 chegou do interior para morar aqui na localidade chamada de Visgueiro, hoje bairro de Nova Descoberta, Vasco da Gama, onde nessa capoeira não existia o birimbau. Nós apenas utilizávamos é, é, o tambor, né, o atabaque pequeno, e, ele falava que era uma capoeira tipo batuque, que era praticado, entendeu, pelos negros, né, da época aonde meu avô, era bulieiro, ele era bulieiro da usina Bonfim. E ele. Bulieiro, eu acho que eu não sei se vocês sabem o que é bulieiro. Bulieiro hoje é uma profissão importante, né, que é a de chofer, motorista. Ele dirigia justamente as charretes, né, aquelas charretes para ir buscar pessoas e para o dono da usina, né, os senhores de engenho. Então, eu, desde os 2 anos, que eu fui criado até os 6 anos com meu avô e minha avó. Minha avó se chamava Sebastiana, tinha já 98 anos, e meu avô era bem mais jovem do que ela. Era 14 anos mais jovem do que ela. E ela tinha sido, nasceu quando da lei do ventre livre, né? Então ela já, e meu avô também, né? Nasceram após essa lei e já eram quase como pessoas assim da casa do senhor, do dono da usina Bonfim. Então eu fui criado assim, nesse meio, né? Com muita liberdade, brincadeiras, brincando muito e resultado. E meu tio, ele me levava, né, lá para Primavera, para Cachoeira do Urubu e tal, para a gente poder conhecer outros negros, né, que faziam, né, faziam o batuque. E eu ia com ele. Então, na época, era utilizado o quê? Era coice, cabeçada, chute, entendeu? Pontapés, entendeu? E era muito violenta, era uma luta muito violenta. Mas eu, como sempre fui com esse espírito, né, de nordestino, né, sempre encarei as coisas braba também, né? Então eu fui me adaptando. Em 66, eu ingressei na Marinha. Eu prestei concurso com 16 anos e 10 meses. E fiz concurso para a Escola de Fuzileiros Navais. E embarquei no navio transportes Ari Parreiras, que estava vindo justamente dos Estados Unidos. Aí eu embarquei em Recife e passei apenas de 2 a 3 meses em trânsito lá em Salvador. Aí eu morava justamente no grupamento, né? Porque nós chamamos o soldado que mora em quartel é chamado de mexilão na gíria de marinha, né? Então eu era mexilão
para não pagar, não ter que pagar hotel, pagar moradia, né? E ainda tinha a xepa, né? Ainda tinha a comida da marinha lá para comer e tal. E foi quando eu conheci, né, o senhor Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, que dava aula naquela época ali embaixo, na Cidade Baixa, no sobrado que tinha no primeiro andar. E nessa época ele fazia também rodas ali na praça, na praça em frente ao Mercado Modelo, né? A minha memória, vocês vão ter que desculpar, vai sendo, tô sempre com, depois desse AVC que eu tive, ela sempre me dá brancos. Então, Fica tranquilo, mestre. Fica no tempo do senhor, fica tranquilinho. então eu vi, eu ouvi uma voz cantando, né? Lá em frente ao Mercado Bonito, na Praça Cairu. Me lembrei agora, tá? Praça Cairu, vocês é, é, confirmem ou não se é a Praça Cairu. Aí eu ouvi aquela voz quando eu desembarquei lá, cantando na roda. Era dia grande quando eu cheguei na Bahia. Era dia grande quando eu cheguei na Bahia, procurando a nega Rosa, filha da Rosa Maria. Procurando a nega Rosa, filha da Rosa Maria. Todo mundo via Rosa, só eu mesmo é que não via. Todo mundo viu a Rosa, só eu mesmo é que não via. Rosa estava no Bonfim, orando por mim, rezando por ti, orando por mim, rezando por ti, Adilele, e Adilele, camará. E aquilo me encantou, né? Eu me encantei com aquela música que estava sendo cantada, né? Porque eu não tinha aprendido aqui em Pernambuco essa capoeira, entendeu? Com berimbau, então aquilo me emocionou muito, entendeu? E eu até hoje, Buzumbi, você acredita que até hoje eu ainda canto aquelas músicas antigas, entendeu? As músicas dos velhos mestres da Bahia eu ainda canto todas elas. Às vezes, quando eu chego assim numa roda, eu sempre abro com essa que você conhece muito bem. Sou vencedor. Sou vencedor, o Iaiá da Batalha Liberal. Vim do Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará. Entre campos e batalhas, sem dormir o sol nascer. Combati desde a mandinga, o Iaiá e a magia do saber. E, eu venci a batalha de Macujerê. Obrigado, obrigado. Mestre, nós que agradecemos, eu perco até o roteiro aqui, a gente vai olhando aqui os olhos dos senhores aí, é coisa não tem preço, né, imaterial. Ah, um destaque também que eu queria fazer sem problema nenhum, ver o que é a sapiência dos mestres mais experientes. Observem que todos eles estão com cenário, menos eu. Né? Então, cada um com sua produção, com seu cenário, com o seu profissionalismo, então é coisa, né, para a gente realmente destacar com muito carinho a experiência de cada uma. Bom, antes de passar para o dileto amigo Mestre Zumbi Bahia, já registrar aqui, né, a saudação carinhosa de algumas pessoas, né, e vou registrar rapidamente com muito carinho. Mestre Espinhela, aqui de Pernambuco, discípulo do mestre Pirajá, né, o contramestre Cleiton, aqui de Pernambuco, professor Graveto, aqui de Pernambuco, né, senhor Ubiratã Paulino, mestre Dunga, do Rio Grande do Sul, nosso amigo querido também, colaborador neste nosso projeto, junto com o contramestre Fly, mestre Morcego, aqui de Pernambuco, né, também fazendo muitas considerações junto ao mestre Zumbi Bahia, com muito carinho, né, o mestre Márcio de São Paulo, também deixando aqui mensagem muito bonita com relação aos amigos, professora Esther da Bahia, filha do mestre Máximo, pessoa também muito gentil, acolhe todo mundo muito bem lá em Salvador,
no Prêmio Berimbau de Ouro, depois a gente vai falar disso um pouquinho, Ellen Coutinho, mestre Cupim aqui de Pernambuco, Wilson Capterapia e Alco Coutinho, mestre Vovô aqui de Pernambuco, e a gente vai apresentando aqui aos poucos, cada um, cada uma. Mestre Zumbi Bahia, meu direto amigo querido, por gentileza, as vossas considerações iniciais aí nesta roda que a gente vai seguir girando. Boa noite. Meu mestre Tio, já várias vezes me digo que você não é contra a mestre nenhum, correto? Então, para mim, tu és o mestre, e pelo tempo, pela experiência, realmente já pode. Só falta oficializar, correto, mestre Márcio? Só falta oficializar. Correto, corretíssimo. Então, corretíssimo. Então, boa noite, mestre Ti. Boa noite, meu mestre querido, mestre Pirajá. E aquele não menos querido, que é o mestre Máximo, que é meu conterrâneo, lá na Bahia de todos os deuses, de todos os orixás e de todos os santos. Quero agradecer aqui em primeira mão a todos os participantes, a todos esses mestres e contramestres, professoras, que estão já conectados com a gente. O que eu devo falar não é nada além da minha experiência de vida, nada além do que eu vivi, sofri na pele, digamos assim. Então, aqui, gratidão aos mestres e contramestres que estão conectados, nos assistindo. Boa noite, salve capoeira. Bom, às vezes, a minha história, ela se confunde com diversas situações. Eu conheci mestre Pirajá, por exemplo, ainda no Rio de Janeiro. O mestre, às vezes, se confunde com outras histórias. Ele não mentiu quando disse que eu era mais magra, né? Mas, por exemplo, mestre, quem me levou para João Pessoa, na Paraíba, foi o mestre de folclore chamado Tenente Lucena. O mestre Tenente Lucena já faleceu e ele era um dos coordenadores do grupo Terra Seca, lá em João Pessoa. Então, eu estava, na época, fazendo show na Moenda. Eu fazia parte. Moenda é um restaurante antigo lá da Boca do Rio. Não sei se o mestre Máximo lembra desse restaurante. Sim. Então, eu estava fazendo apresentação, né, com o grupo Filhos de Obá. O grupo Filhos de Obá já teve grande repercussão na área baiana e eu fazia parte. Teve um momento que o mestre Tenente Lucena me conheceu lá e, por coincidência, os Filhos de Obá estavam com uma turnê marcada para fazer Norte e Nordeste. E a gente incluiu no roteiro a Paraíba, João Pessoa. E nós fomos fazer a apresentação em João Pessoa. Quando chegou lá, o Tenente Lucena veio conversar novamente comigo e disse: mestre, eu queria que você viesse aplicar um curso de capoeira aqui no SESC, onde minha filha é coordenadora, né, é diretora do departamento de lazer, e eu aceitei. Então, a demora foi só ir a Salvador,
deixar o grupo e retornei para João Pessoa. Lá em João Pessoa, eu comecei a desenvolver a capoeira juntamente com os comerciários, né? E fazia apresentação lá na praia de Tambaú, no ponto de 100 réis, fazia roda de capoeira, na tentativa de divulgar essa arte que até então eu parecia que não tinha uma repercussão, uma boa repercussão, não havia um implemento para essa atividade a nível da cidade de João Pessoa. Só há 2 anos passados foi que eu fiquei sabendo que o pai do mestre Naldinho já fazia capoeira lá em João Pessoa, e o maior prazer do mestre Naldinho era ter um contato pessoalmente comigo, e por alguma situação, alguma circunstância, não teve essa possibilidade. Mas quando eu cheguei, não encontrei o pai do mestre Naldinho, e eu dei continuidade junto à Universidade Federal da Paraíba, e lá, nas colônias de férias, nós fazíamos apresentação, cursos, oficinas para as crianças. Daí foi que eu conheci o Antônio Carlos Nóbrega, que me fez o convite para eu ir a Recife, para eu aplicar aula na sede do Boi Castanho Reino do Meio-Dia, que fica em Casa Forte, na Rua Real do Poço. Mas, antes dessa trajetória aí com o Antônio Carlos Nóbrega, eu conheci um dos professores que é muito respeitado na educação física, chamado João Batista Freire, que me convidou para fazer uma experiência e tentativa de colocar a capoeira como disciplina 1 e 2 no curso de educação física. E eu comecei a aplicar aula para os alunos de atletismo, os alunos dele de atletismo. Então, nesse período também, apliquei aula de capoeira, isso tudo na Paraíba. Apliquei aula de capoeira na Academia Austro Filho, onde havia um curso de capoeira exclusivo para mulheres. Fizemos o lançamento oficial da capoeira na Paraíba, e, na oportunidade, eu convidei o meu mestre, que é mestre Boa Gente, o mestre Fiinho, o mestre Dinho, da Topázio, que antigamente não tinha Topázio, né? Mestre Gagé, e também convidamos o Antônio Torinho. Eu acho que o mestre Máximo deve lembrar do Antônio Torinho, que era um dos... parecia que era da Bahia Tussa, o Antônio Torinho, já falecido. Trabalhava junto com Emília Biancardi e tal. Então, esse momento aí foi o momento da capoeira na Paraíba, e que Antônio Carlos... Antônio Carlos Nóbrega me convidou, e eu comecei a aplicar capoeira lá na Rua Real do Poço. No prosseguimento, eu falarei de mais outras situações. Obrigado. Ok, mestre Zumbi Bahia, pedindo licença com muito respeito aí à sapiência, à historicidade do senhor, à gentileza, à colaboração. Vamos agora para a Bahia, né, com o nosso dileto amigo mestre Máximo, também outro parceiro, outro mestre, outra referência. Quando fizemos o planejamento deste encontro e reencontro, né, eu disse, olha, eu tenho que dar um presente também
para os amigos em comuns, né, que é como a gente está pensando a configuração de alguns momentos de diálogos, e o mestre Máximo, sempre muito gentil, como outros amigos e amigas lá em Salvador. Então eu digo, não, o mestre Máximo vai estar nesse jogo aí com o mestre Pirajá, com o mestre Zumbi Bahia, que já foram, inclusive, contemplados, né, com berimbau de ouro, né, e contemplados com muito carinho, com muito respeito, sem nenhum demérito com relação a qualquer outro nome que tenha aí os espaços específicos, dentre outros que possam ser criados aí para, em vida, né, reafirmar o valor daqueles e daquelas que tanto somam conosco. Mestre Máximo, o senhor com a palavra, mestre, por gentileza. Boa noite. Eu queria saudar todos com a ladainha e toda a nossa ancestralidade com a ladainha. Coisa rápida, vou fazer bem rápido para que não tome bastante tempo. Yeah! Salve Deus e salve a pátria, salve todo Criador. Salve Deus e salve a pátria, salve todo Criador. Também salve os angoleiros, ora meus Deus, que estão neste seco. O mundo de Deus é grande e Ele mesmo quem criou. Nós estamos em cima dele, ora meu Deus, mas não damos o valor. E aqui de camarada. E salve a Bahia, e salve a Bahia, meu camarada, e viva Recife, e viva Recife, camarada, e a malandragem, e a malandragem, camarada, e viva o Maranhão. Viva o Maranhão, meu camarada. Boa noite. Ou boa noite para quem é de boa noite, ou bom dia para quem é de bom dia. Gente, eu estou muito feliz por esse momento especial em ser convidado para o Contramestre Tchê, para nós falarmos sobre ancestralidade, para a gente falar sobre a nossa própria vida, que amanhã nós seremos referência. É por isso que nós temos que hoje salvaguardar o conhecimento adquirido dos nossos ancestrais, das nossas referências, como o mestre Pirajá falou de Popó de Maculelê, como o mestre Zumbi Bahia falou do mestre Bigode de Santo Amaro. Então, nós hoje somos referência para todo esse legado que nós vamos teletransportar para as próximas gerações, porque é dessa forma, contando a nossa história de vida, que nós vamos dar manutenção e salvaguardar todo esse legado ancestral, tá? De resistência, de cultura, de identidade cultural, né? Para que as próximas gerações não se percam, seja ela de forma oral, seja essa forma também mais moderna, bem contextualizada, bem contemporaneizada, que é utilizando esse recurso, né, de internet, que é um registro. Vai estar no Facebook para as próximas gerações e para material de pesquisa, porque aqui nós temos o quê? Nada mais, nada menos. Eu vou revelar uma coisa, vou fazer 62 anos, 50 e pouco de capoeira. Somando todas essas idades, nós temos mais de 200 anos de conhecimento adquirido. Mestre Zumbi Bahia, mestre Pirajá, a idade, experiência do Contramestre Tchê, nós chegamos a 200 anos de
estudos, né, de conhecimento adquirido. E esse momento é muito importante para a gente salvaguardar. Quando o mestre de Pirajá fala de Popó em Santo Amaro da Purificação, me veio à memória que eu estive em contato com ele em 1968, nas festas de fevereiro, na última apresentação de Popó. Eu estava lá com 12 aninhos de idade, tá? Porque menino e cachorro naquela época não era muito respeitado não, viu, mestre? A gente sabe disso. A educação formal da época não nos dava muita participação. Até mesmo no seio da família a gente não tinha voz. E há de quem entrasse numa conversa de adulto para falar alguma coisa, né? Então, nesse ambiente de festa da purificação, eu contemplei a última apresentação de Popó nas festas da Nossa Senhora da Purificação, lá em Santo Amaro. E eu tenho também, dentro da ancestralidade, o que você falou é verdade, porque o meu irmão, o meu mestre ancestral, que partiu há 2 anos atrás, ele bongava nos bondes de Popó, e Popó era condutor de bonde em Santo Amaro da Purificação, e me contou como, quando criança, todas essas memórias que você acaba de me falar. Ele assoviava e jogava o manguá, certo? E meu irmão subia para não pagar o bonde, e aí de graça, né? Trepava como moleque, e isso é a vida em Santo Amaro da Purificação, é a vida participativa, junto com grandes baluartes, ter a oportunidade de pegar um trem, ou seja, um bonde com o Popó do Maculelê, vir de lá da Caeira, e rodava toda Santo Amaro da Purificação, e movida a burros, a 2 pareias. Aliás, uma pareia são 2 burros. E meu irmão, mestre Pirajá, me falava dessas histórias, porque ele era muito pequeno, e Popó era condutor de marinete, condutor de bonde, de trilhos urbanos de Santo Amaro da Purificação. Veja como a identidade, a gente falar a verdade, em manter a memória, como é maravilhoso, porque eu vou e assina embaixo, porque na minha memória, essas referências que foram transmitidas para mim de forma oral. Meu irmão viveu os trilhos urbanos, contou para mim, utilizando esse recurso africano, pedagógico, modelo pedagógico africano, que é a oralidade, né? E partiu para mim. E o que você falou, eu testifico, porque meu irmão falava para mim tudo isso aí. Só que você viveu um tempo melhor, mas eu era mais adulto. Eu estava embrionário ainda, 4, 5 anos, e meu irmão tinha 13, 16 nessa época. E eu testifico o que você acaba de falar, eu testifico porque o mestre Zumbi também, nas suas preliminares, ele afirma a respeito dos mestres aqui de Salvador, da Bahia de Todos os Santos, de Boa Gente, da Fundação da Topázio. Eu vivi também isso, porque eu tive o privilégio, mestres, e todos os que estão contemplando essa live, esse momento glorioso de cultura, é um banquete cultural. Isso aqui é um banquete cultural. Eu não largo por isso por Rede Globo nenhuma. Aqui é história sendo contada. Aqui tem um registro histórico. Está de parabéns contra a mestre Tchê pela iniciativa. São 200 anos ou mais, são anos de idade de cada um, em experiência, em vida, certo? 200 anos de biblioteca. Tá? Do que você futucar, se for falar de capoeira nordestina, se for capoeira soteropolitana, recôncavo do Bahia, vai haver uma grande biblioteca, vai ser uma biblioteca maravilhosa de saber popular. Há males que vêm para bem. Se tentaram matar a população, a capoeira se reinventa, se reestrutura e se reencontra em live, graças a Deus. Temos capoeira, que somos inteligentes, pessoas inteligentes, tá? E está rolando live, está rolando entretenimento, comunicação, está rolando uma capoeira virtual enriquecida de saberes, cheio de vivência, uma capoeira cheia de ancestralidade,
ancestral mais idade. Nós somos tudo isso que forma a palavra ancestralidade. Eu só tenho 62 aninhos. Aí quero viver mais. Se a capoeira, Deus permitir, a capoeira me possibilitar. Eu quero doar diamantes na roda, eu quero fazer livros, eu quero editar livros. Esse ano, vai ter uma surpresa aí para vocês. Mestre Máximo, agora escritor, hein? Se prepare. Aqui na sua live, Mestre Máximo, falando capoeira na Guerra do Paraguai. Já estou dando essa deixa aí, viu, Mestre Tchê? Mestre Máximo, como escritor, vamos montar uma galeria de cultura para a gente expor livros, para discutirmos nossa história e salvaguardar a nossa bendita capoeira. Viva meu Deus, o meu camarada. Boa noite. Mestre, muito obrigado, meu dileto amigo, mestre Máximo, pela gentileza, né, sempre motivando e potencializando as colaborações aí daqueles e daquelas que estão com o senhor. Antes de voltar para o meu dileto amigo mestre Pirajá, né, eu estou aqui gradativamente clicando nas gentilezas que estão sendo veiculadas aí pelo Facebook, pelo YouTube, e muito legal, né, porque tem uma diversidade de elogios, de vibrações positivas, familiares, referências, né, só palavra positiva com relação aos três. Né, alguns eu posso lembrar, outros eu posso esquecer, mas estou clicando em todos e todas, de maneira que aqui na telinha, né, sejam contemplados e contempladas. Só rapidamente registrar, né, o mestre Limãozinho de São Paulo, uma pessoa que sempre está acompanhando e somando aí nos movimentos, né, da capoeira, mestra Shirley Guerreira, aqui de Pernambuco, já externando o meu pesar pelo falecimento recente do vosso aluno, com muito respeito faço esse registro aqui coletivamente, né, professor Giraia, aqui de Pernambuco, família do mestre Pirajá, família do mestre Máximo, né, mandando uma série de saudações aqui muito carinhosas, né, contramestre cibernético, que é de Santo Amaro e está em São Paulo, dizendo que tudo que os senhores estão relatando procede e muito bacana. Mestre Pinhela aqui, mandando muitos elogios aos três, com muita gentileza sempre, é outro mestre que eu tenho muito carinho, muito respeito, e nesse sentido eu vou agora lá para o alto do Morro da Conceição, em Pernambuco. O mestre Pirajá mora quase que do lado, literalmente ao lado da igreja, num dos pontos mais bonitos da cidade do Recife. Todo mundo que vai pagar suas promessas lá, muitas vezes amplia tomando um café, dos melhores cafés da cidade do Recife, lá no alto do morro, e não é todo mundo que entra na casa do mestre. O mestre recebe bem todo mundo, mas tem toda uma mandinga, tem todo um processo, tem toda uma apuração para chegar na sapiência do mestre. E aí, mestre Pirajá, eu gostaria, assim, com quem conhece o senhor, sabe que o senhor é uma pessoa muito sapiente, mas ao mesmo tempo também é uma pessoa muito carinhosa, né? O que vai de gente visitar lá a casa do senhor não está, né, escrito aí. E o senhor sempre aconselha, dá lições de vida, né, relatos de experiência, não só a capoeira pela capoeira, mas palavras que são de referência, inclusive determinantes, às vezes, em algumas relações. Queria que o senhor falasse um pouco desse carinho que o senhor tem como mestre de capoeira, não só com seus alunos, mas com toda a capoeira do nosso estado. Né? Essa disponibilidade, essa energia que o senhor tem para receber tão bem, com tanta gentileza, com tanta espontaneidade, as pessoas aí na residência do senhor, já agradecendo a família do senhor, que acaba também apoiando sempre, né, nessa logística aí. Fale um pouquinho disso aí. Bom, eu só tenho realmente a agradecer a suas palavras, contramestre Tchê, porque eu fui criado no interior, na usina Bonfim, com os meus avós, né, meus ancestrais, que eram justamente escravos livres, né? Tanto o meu avô, João Venâncio Teixeira, como a minha avó, Sebastiana Teixeira da Silva.
Então, eu acho que é pelo esse carinho, né? Pela essa humildade, porque eu acho que o mais importante é a humildade, né? E a gente, sendo humilde, a gente consegue tudo. Uma certa vez, vou contar um caso, uma certa vez eu estava lá na França, estava em Nice, e resultado, tinha um aluno, tinha um aluno, e esse aluno era do Maranhão, e ele estava justamente lá no evento, né, do grupo que eu tinha recém-fundado lá. Aí ele falou, eu perguntei, menino, quem foi seu mestre? Ele disse, o meu mestre, mestre Pirajá, é o mestre Zumbi Bahia. Eu falei, o mestre Zumbi Bahia? Ele disse, é sim. Aí, Zumbi, depois que Zumbi foi para o Maranhão, nós ficamos, de certa forma, sem saber, né? Eu mesmo não sabia que o Zumbi estava no Maranhão, porque a gente perdeu o contato, não é, Zumbi? Perdemos o contato. Então, eu falei, rapaz, você vai me dar o endereço dele, pelo menos uma forma de eu entrar em contato com ele, ele entrar comigo. E outra coisa, eu vou te colocar uma obrigação. Você vai ter que trazer o mestre Zumbi aqui na França, rapaz. Você não trazer o seu mestre aqui na França? Pois os meus alunos que estão em vários países pelo mundo, eu sempre viajo para vê-los. Eles têm essa obrigação comigo. E você vai ter que trazer o mestre Zumbi Bahia aqui na França. E ele trouxe. E ele levou o Zumbi. No ano seguinte, ele levou, eu não me recordo bem o nome dele, e ele levou o Zumbi. Zumbi foi para lá, fez uma oficina muito bonita, por sinal. Lá em, se não me engano, foi em Marsella, se não me engano, que ele foi. E eu estava justamente em Nice. E ele tinha viajado para lá, para o evento de lá do nosso grupo da SOCAP. E ele, quando foi no ano seguinte, ele foi e levou o Zumbi. Então, são essas histórias, são essas coisas, essas vivências que nós temos, que nos traz muita alegria. Eu tenho muito orgulho, entendeu? De ser capoeirista, sempre tive. Mesmo quando a capoeira era muito discriminada, e como foi muito discriminada. E eu tenho orgulho, me sinto orgulhoso. O meu pai foi um capoeirista. O meu tio, Luiz Naval, foi um capoeirista, né? E resultado, Amarino Preto era o meu pai. Ele era um capoeirista. Ele não era um mestre de capoeira, ele era um capoeirista. Ele nasceu na usina Bonfim, né? Naquela época, mestre, só existia dois mestres, Bimba e Pastinha. Eram os dois mestres que existiam. Até eu ter chegado na Bahia, só existiam esses dois mestres. O outro mestre era Popó do Bonde, lá de Santa Amaro, né? Que era mestre de Maculelê e que era um mestre que ensinava a vida, ensinava a nós vivermos. Porque aqueles mestres antigos, eles não ensinavam só a arte, ele ensinava também a filosofia do saber viver. E isso nós demos prosseguimentos. Tanto eu, como Zumbi, como o mestre Máximo, como o futuro mestre Tchê, né? Para você, eu não sei se você sabe, se vocês sabem, eu tenho um mestre que eu fui formar ele aí, na Bahia, lá em Riachão do Jacuípe. O mestre Tchê Bahia, do Capoeira Forte. Entendeu? Eu fui dar a corda a ele junto com o finado, né? Mestre, deu uma falha na minha memória. Tranquilo, mestre. Fique tranquilo, Mas mestre. Fique tranquilo. eu vou me lembrar. Depois a volta. Isso ainda é consequência de 2 anos atrás do AVC que eu tive e ainda estou me recuperando, né?
E Então, vai se recuperar ainda mais, mestre, porque se se Deus, depender da gente aí, a gente quer o senhor, o mestre Zumbi Bahia, o mestre Máximo e tantas outras bibliotecas funcionando com muito respeito, com muita conservação durante bastante tempo. Então vamos agora ao mestre Zumbi Bahia. Antes de ir para o mestre Zumbi Bahia, rapidamente registrar. Quando digo rapidamente, é com muito carinho e respeito. Oi, mestre, uma pode falar. parte. Me lembrei do mestre Raimundo Nonato, faleceu Ok. agora lá de. Ele é justamente da terra de Camisa e de Camisa Roxa, Filha de Santana? e estava em Feira de Santana. Ele estava morando em Jacobina. Feira. Ele era lá de cima, né? Filha de Jacobina. De Jacobina, exato. Jacobina. Tive lá, eu tive lá. Eu fui formar o contramestre Tchê Bahia, que hoje é mestre do Capoeira Forte. Coisa Tchê boa, Bahia. mestre Pirajá. Foi muito Obrigado aí importante. pelo... Por incrível que pareça, Zumbi, segundo eu soube, eu não sei se isso é verdade, gostaria que os senhores realmente confirmassem, que eu fui o único mestre, não da Bahia, que formei um mestre aí da Bahia, que é o mestre Tchê Bahia. Coisa Isso é boa. bom, né? Muito bom. A É capoeira bom. integração, né? Então, Coisa é boa. importante demais, né? Então, conforme eu estava falando anteriormente, aí eu falei com esse aluno de Zumbi, eu digo, você vai ter que trazer o mestre Zumbi aqui. E ele, no ano seguinte, ele levou o mestre Zumbi. Não foi, Zumbi? Levou você lá para a França? E Foi. ele foi. Ele pode confirmar isso aí. Então, é o que eu considero assim, o que eu respeito muito, é a família nossa. Nós somos uma grande família. Nós estamos em todos os países do mundo. Todos os países do mundo. A capoeira está em todos os países do mundo, quer queira, quer não. A nossa mãe África está lá. E ela de lá se espalhou A para raiz é tudo. África. A raiz, a raiz veio de lá, né? Bom, mestre Pirajá, vou pedir licencinha, com muito respeito ao Obrigado. senhor. Vamos agora para o mestre Zumbi Bahia. Antes, só registrar rapidamente, né? Tem até um recado aí da família do mestre Pirajá. Saudades de tomar um café com este sensacional, que muito orgulho, que posso chamar de avô. Então, né, os netos, as netas, todo mundo vibrando positivamente aqui por esse mestre aí, que é muito carinhoso, reafirmo com todos e todas, compartilhando voluntariamente a sua sapiência. Estendo isso também, claro, ao mestre Zumbi Bahia, cumprimentando desde já, para não esquecer, a esposa do mestre, uma pessoa muito gentil, né, já tive o prazer de conhecer, desejando tudo de bom para ela, tudo de bom no lar do mestre, e registrando rapidamente aqui, o mestre Sanhaço do Maranhão, um dileto amigo querido, estará conosco no segundo semestre, contribuindo, pessoa que eu estou tendo o prazer de conhecer, deixou uma saudação muito respeitosa, o mestre Cuíca, né, de São Paulo, que foi formado aí pelo mestre Pirajá, deixou uma saudação aqui também, contramestre Capilé também deixou uma saudação, e o contramestre Ismar, que é pernambucano e está no Rio de Janeiro, meu dileto amigo Tatu, né, já um abraço querido. Mestre Zumbi Bahia, o senhor chegou da Paraíba, fez todo um movimento bonito lá, né, e aí, de repente, aqui em Pernambuco, começa um movimento muito bonito também, que um monte de gente relata com muito carinho. Eu mesmo tive o prazer de escutar um pouco da história do senhor, sem o senhor antes, pelo mestre Tonho Pipoca, pelo mestre Peu, pelo mestre Galvão, e foram pessoas que contaram um pouco do senhor com um brilho nos olhos. O professor Edilson, que é meu amigo, foi aluno do senhor no balé, e todos comentando com muita gratidão, né, esta passagem em Pernambuco. Então, por favor, o senhor fique à vontade para contar um pouco dessa história muito bonita aí do senhor. Mais um pouco, aliás. Tá bom. Eu não posso deixar de falar para o mestre Pirajá. Mestre, eu tive assim uma gratidão, mas assim um prazer e uma satisfação muito grande quando eu fui para Cumbu
e fui para Paris. Eu fui na França 2 vezes e eu tive a oportunidade de ir até a Suíça e lá em Genebra abraçar meus alunos que hoje são mestres, como o mestre Isabelê, como o mestre Pássaro Preto, né? E Mizinho, Omisso, né? Coruja. Então, esses cidadãos que hoje representam e muito bem a nossa capoeira, que foram frutos do trabalho que foi feito em Recife. Antes, ao mestre Máximo também eu preciso dar revelar algumas situações. Mestre, ainda em Salvador, na década de 1960, eu tive a oportunidade de conhecer a professora Emília Biancardi, que criou o Viva Bahia, e ela levou o mestre Popó de Santo Amaro para ensinar o maculelê aos alunos da Universidade Federal da Bahia, onde ela aplicava a aula. E o Grupo Viva Bahia valeu dos ensinamentos, das sabedorias do mestre Popó, lá de Santo Amaro. E eu tive uma grande honra de fazer uma apresentação junto com o Viva Bahia. Eu sou do Filhos de Obá, e os Filhos de Obá foi convidado para ir para a casa do governador, lá no Alto de Ondina, e lá o Viva Bahia estava com a professora Emília Biancardi, onde o Popó de Santo Amaro dançando o maculelê. Isso foi uma honra muito grande. O senhor lembrou do mestre que eu tenho uma consideração também, que é o mestre Bigode de Santo Amaro. E aí eu quero dizer, mestre, que essa referência com o Filhos de Obá, que me deu a referência como percussionista, como compositor, né? E que até hoje está no imaginário de vários mestres que me conheceram naquela época, que passei a linha da percussão. Mas, graças a Deus, o meu trabalho com a capoeira, que veio iniciada com meus primos no fundo do quintal da minha casa, na casa dos meus pais, digo, e que me levou a um ensinamento com o mestre Popó de Santo Amaro. Foi uma pedagogia um pouco complicada, eu não conseguia, era da época. Vai olhando os outros e vai fazendo a mesma coisa, né? E já a pedagogia do mestre Boagente, totalmente diferente, com uma didática de trabalho muito fácil para assimilar, e foi quem me consagrou em 1977 como mestre de capoeira. Então, essas passagens, é muito fundamental que eu fale, que eu diga, porque o que eu sou hoje, né? O reconhecimento que eu tenho o trabalho que eu fiz na Paraíba, que eu poderia fazer até mais se eu tivesse apoio, se eu tivesse financiamento para. E o trabalho que eu fiz em Recife, que quando eu cheguei, encontrei mestre Pirajá lá no Morro da Conceição, treinando um grupo que usava corda azul e branca, entendendo? Por conta da ala de capoeira que tinha que acontecer no Carnaval, na Galeria do Ritmo. Então, esse trabalho que eu fui conhecer o mestre Pirajá quando eu cheguei,
né? E eu passei a visitar esses locais onde a capoeira precisava de um impulso, precisava de uma implementação, precisava dar visibilidade a essa arte tão bonita que a Recife tem, Pernambuco tem, e que precisava jogar, trazer para a praça, reunir assim todos os mestres num evento só, né? Com o primeiro batismo, a primeira grande roda de capoeira que aconteceu no Derby, juntar a capoeira com frevo. E aí eu fui convidar o mestre Nascimento do Passo para trabalhar comigo, né? Quando a gente começa a desenvolver uma capoeira utilizando as potencialidades das pessoas que já existiam. O mestre Pirajá, o mestre Paulo Guiné, lá em Prazeres, que eu fui conhecer, ele aplicava capoeira para os primos, os parentes, no fundo do quintal da casa dele, e depois ia para a praia para treinar saltos, lá na praia de Prazeres. E aí eu convidei o mestre Lázaro. Aí me falaram, tem um mestre Coca-Cola lá em Olinda. Eu fui lá chamar o mestre. Depois o mestre Mulatinho se juntou a gente. E aí, em seguida, veio o mestre Galvão, do Prado. E aí a gente começou a desenvolver uma capoeira que precisava mostrar força. E a força estava numa organização institucional que foi a primeira Associação Pernambucana de Capoeira, funcionando na Gervásio Pires, na rua Gervásio Pires. E aí, mestre, essa capoeira de Pernambuco, que eu não fiz sozinho, foi preciso dar as mãos, foi preciso a gente se juntar, se unir para fortalecer. E essa capoeira, ela mostrou e está mostrando até hoje frutos. Há pouco instante, o mestre T falou da mestra Shirley, que é casada com o mestre Pequena. E mestre Pequena foi meu aluno. Foi meu aluno. Então, eu tenho o maior orgulho, realmente, de ainda estar vivo para poder falar dessas coisas. Mestre Máximo, já coloquei no livro, né, legados africanos na cultura brasileira, muitas dessas informações, mas agora, no momento, já está no forno o Capoeira Diálogo Pedagógico, né, trabalhando a capoeira associada a português, matemática, geografia, história, ciência e educação. Eu espero que ainda esteja vivo para poder realmente saborear as felicitações de um trabalho como este, e que o mestre Máximo está de parabéns, e o mestre Pirajá, eu acho que ele já fez um filho, já plantou uma árvore. Talvez falte lançar esse livro. Boa, mestre Zumbi Bahia, muito obrigado por mais uma das muitas contribuições que o senhor segue dando, né? Recomendo que as pessoas, claro, essa interface digital é só para dar um gostinho, né? E estimular que, posteriormente a este quadro, né, que estamos passando, este quadro pandêmico, independente de qualquer interpretação, respeito todas, possamos reencontrar estas pessoas nos muitos eventos, nas muitas possibilidades e nos muitos espaços que a capoeira oportuniza, né? Se não aqueles espaços oficiais, os espaços que possamos criar, porque garanto a vocês,
vale muito a pena. O mestre Zumbi Bahia aí, com tanto tempo de capoeira, chegando à conclusão, dentre várias que ele fala com muita sapiência, de precisamos e tivemos que dar as mãos. Isso é uma lição de humildade, não tem preço, extremamente necessária e importante escutar dessas pessoas que têm o dobro ou o triplo da experiência de vida de muita gente que está aqui, tá? Então, pedindo licença para ir para Salvador, né, meu dileto amigo mestre Máximo, registrando a presença do mestre Lima, da Paraíba, um grande abraço, um amigo querido, contramestre Bola, do Santuário da Capoeira, aluno do mestre Tonho Pipoca, de Pernambuco, gente da melhor qualidade também, o mestre Jean, aqui de Pernambuco, de Ribeirão, né, também muito bem-vindo, amigo querido, né, o contramestre Demente, aqui de Pernambuco, o mestre Robson, de Sergipe, outro amigo querido, também estará conosco no segundo semestre colaborando. O instrutor Leite, aqui de Pernambuco, deixou uma saudação muito bonita aí para o mestre Zumbi Bahia, ele que participou dessa parte artística, né, mandou uma mensagem muito bonita aqui que a gente postou, né, dentre outros e outras que a gente vai registrando aos pouquinhos. Se eu esquecer qualquer uma, não se preocupe que a gente vai colocando aqui na telinha, mas todos e todas sempre muito bem-vindos e bem-vindas. Mestre Máximo, o senhor, né, quem está lhe conhecendo agora, eu sei que tem muita gente que já conhece o senhor que está acompanhando, mas quem está conhecendo o senhor agora, eu desde 2013, quando conheci o senhor em Cachoeira, o senhor com muito mais experiência do que eu, sempre foi um vibrador da cultura com todos e todas, pessoas com mais experiência, pessoas com menos, como a minha pessoa, né? E o senhor tem uma empolgação e uma energia para falar dos outros, mas para falar bem, não é para falar mal não, para falar bem, que tem isso em Santa Amaro, tem isso lá em Recife, se você conhece isso lá em Belém, né? E eu acho isso muito bacana. E no Berimbau de Ouro, que é uma ação que o senhor faz de comemoração, uma ação festiva, mesmo ela com um formato, vamos dizer assim, mais rebuscado no ato honorífico, o senhor nunca deixa de valorizar a questão da ancestralidade daqueles e daquelas que antecedem, e é notório o respeito que o senhor tem. Eu vejo como é que o senhor lida com o mestre Zumbi Bahia, com o mestre Pelé da Bomba, né? As referências que a gente percebe que tem, vamos dizer, não é no sentido de dizer que é melhor ou pior do que ninguém, mas que tem um acúmulo, tem uma condição que é legítima, né? Então, eu queria que o senhor falasse, e o senhor aí de Salvador, onde eu sei que também tem, não é somente, mas também tem uma discussão muito forte sobre essa questão da valorização dos mais experientes aí. Como é que é esse trânsito aí? O senhor que está com os mais novos, o senhor que está com os mais experientes e constrói um monte de pontes aí. Como é que é isso? E, veja bem, há um adágio popular que diz que árvore que não tem raiz, ela não se sustenta. Por isso vem, tá, da sabedoria milenar africana, tá? África como centro de todo o mundo civilizado, tá? Porque antes de Europa, antes de outros continentes se manifestar como cultura, a África já era um poder. Quando eu falo África, estou falando de Egito, tá? Eu estou falando de civilização faraônica, eu estou falando de Kush. E isso nós capoeira, graças a Deus, baseado nesse saber ancestral, nós valorizamos os nossos valores civilizatórios. Esses caboclos em vida, porque muitas pessoas veneram caboclo, orixás, mas nossos ancestrais vivos são verdadeiros caboclos, certo? E tem que ser reverenciado pela sua história de vida. E a Bahia, não só a Bahia, em toda parte, onde se proclama, onde se fala birimbau, tá? Onde se fala capoeira, onde se tem roda do saber, roda de capoeira, é fundamental a valorização desses elementos, desses grandes vultos, desses grandes baluartes que são os nossos mestres mais antigos. Minha louvação vai para todos eles, no legado de Bimba, de Noronha, de Pastinha, cada um dentro da sua simbologia e cada um atestando, tá, todo um processo de salvaguarda da tradição oral, escrita
na tradição dos cânticos. Por exemplo, eu abri essa fala falando ancestralidade com a ladainha do mestre Felipe de Santo Amaro. Salve Deus e salve a pátria. É uma referência para a nossa capoeira, tá? Um homem com quase 90 anos de idade, que joga, que toca, ainda está fazendo live, viu? O mestre Felipe ainda faz live. Então, eu estou falando de referência civilizatória. Cortou um pouquinho, viu, mestre? Travou um pouquinho aí a comunicação do senhor, mas enquanto o senhor está vendo aí que travou um pouquinho, não se preocupe, fique tranquilo, eu vou aproveitar e já vou registrar aqui algumas presenças, né? O mestre Cupim Wanderson, deixando uma saudação, o senhor Klaus Brito, deixando a saudação, professor Joseilton, aqui de Pernambuco, deixando uma saudação, né? Hamilton Lima, deixando a saudação, o mestre Wellington de São Paulo, lá da Rabo de Arraia, está fazendo um serviço muito bacana também com a interface digital, um amigo querido, estará conosco no segundo semestre também contribuindo conosco, também deixando uma saudação e parabéns pelo trabalho de veiculação e divulgação da cultura, dentre outras ações, viu, mestre Wellington? Mestre Máximo, o senhor voltou, fique à vontade. Eu tomei o maior tombo da ladeira agora. Me empurraram fora da rede. Mas eu estou voltando. Então, eu estou falando sobre valores civilizatórios. Esses são modelos, tá, que a gente tem que formatar nas próximas gerações com forma de continuidade da tradição, tá, dos nossos grandes mestres. Quando eu falo, eu me orgulho em falar, tá, em Besouro de Mangangá. São referências civilizatórias. Eu fui criado, embalado com histórias de Besouro, os feitos notáveis dele pós-período abolicionista. É bom a gente se integrar no contexto histórico do Brasil, tá, na historiografia oficial, utilizando os nossos baluartes, os nossos modelos civilizatórios. Eu não quero ver Xuxa como tendo referência um padrão de beleza do qual eu não me encontro. E é em Besouro de Mangangá, é em Bimba, é Noronha, é Pastinha, é Maria 12 Homens, é samba de roda, é maculelê. Forjou o homem que eu sou hoje. O homem que o mestre Pirajá é hoje. O homem que o mestre Zumbi Bahia, outro, dentro do conceito afrodescendência, eu me encontrando no universo com as minhas próprias raízes. A árvore que não produz, não tem fruto, ela não se sustenta. E a capoeira nos alavanca. A capoeira nos molda para a sociedade. Olha, nós, mestres do saber popular, tá? Estamos falando de Nice, falando de Toulouse, falando de Suíça, e o trampolim e a valorização disso é cultura popular. E nós não podemos deixar se fragmentar. A gente não pode, porque são modelos civilizatórios. É importante isso para as próximas gerações. É importante que os nossos caboclos se manifestem em cantoria, nos seus contos, nos seus causos, tá? Para fortalecer a nossa brasilidade e a nossa afrodescendência como resistência cultural a tudo isso que nos enganaram, a tudo isso que nos leva para o buraco, porque a cada momento, independente dessa pandemia, muitos jovens negros, pretos, estão morrendo nas periferias das grandes cidades por falta de raiz. A raiz é a cultura popular, a raiz é a capoeira, é a ladainha, é o sentimento. É tocar um birimbau com amor, relembrando os feitos notórios de todos os nossos grandes mestres, independente de estado e região. Todos são capoeira, todos são vultos civilizatórios. Eu perco até as palavras escutando os senhores aí, viu? Eu fico extremamente comovido, mas tem um pensamento, né, do autor Paulo Freire que fala o seguinte: aquilo que nos move é aquilo que nos comove.
E eu sigo muito comovido quando escuto cada um dos senhores, reafirmo para quem está acompanhando, faço coro a outros trabalhos digitais de amigos e amigas, queridos e queridas, que têm feito esta prestação de serviços, mas sempre enfatizam, procurem presencialmente estas referências, porque o grau de significação que vocês vão ter em cada possibilidade de aprendizagem não tem preço que pague. Aqui, a intenção é despertar uma curiosidade, que essa curiosidade possa comover vocês ao reencontro com as nossas referências, com aqueles e aquelas que antecedem e auxiliam e criam e potencializam caminhos. Pedindo licença para o mestre Máximo, chegando novamente no mestre Pirajá, né, nossa referência, nosso patrimônio aqui em Pernambuco, né? Ele, junto com o mestre Zumbi Bahia, na época do prêmio Iê Viva Meu Mestre, junto com outros nomes queridos e queridas de diferentes localidades do Brasil, foram contemplados, né? E isso deixa o nosso estado extremamente feliz, satisfeito, sem nenhum demérito, claro, a quem por alguma situação não teve a oportunidade. Mestre Pirajá, queria agora nessa rodada, e a mesma pergunta que eu vou fazer para o senhor, eu vou repassar para o mestre Zumbi Bahia e na sequência ao mestre Máximo, né? E claro, no decorrer da resposta, vocês podem fazer os complementos que acharem necessários, sem problema nenhum. Eu queria pensar assim, mestre Pirajá, se o senhor agora saísse aí de casa, agora, passando a pandemia, abrisse a porta, tivesse aí a comunidade da capoeira de Pernambuco pedindo conselho. Dissesse, mestre, a gente vem pedir um conselho, mas a gente não sabe exatamente o que é. A gente só está sentindo que está faltando alguma coisa. A gente está querendo alguma coisa, uma motivação. Qual seria a palavra, a lição ou o gesto que o senhor tentaria dar nesse momento se tivesse a comunidade da capoeira aí do seu estado, né, na porta do senhor, dizendo, mestre, me ajude, mas eu não sei qual é a ajuda que eu preciso. O que o senhor falaria? Olha, eu aconselharia eles a buscar, uma vez que a capoeira aqui no Morro da Conceição, ela estagnou, porque depois do mestre Tonho Pipoca, nenhum outro mestre veio mais ensinar capoeira aqui em cima. E eu estou com 71 anos, vou fazer 72 anos. Eu, em 65, né, ainda viajando com muito sacrifício, eu tive um câncer e Deus me resgatou e me salvou e me tirou, né, lá do Vale da Morte. Então, eu fiz mais umas 2 cirurgias, fiz uma prostatectomia transversal, diminuí o tamanho da próstata, mas estou há 2 anos, né, agora pelo São João, na véspera de São João, eu fui socorrido pelo meu neto Tiago, que está aqui, eu estou aqui na casa dele com a esposa dele. Ele pegou o carro e me levou para o hospital da Marinha, pois eu sou sargento reformado da Marinha. E resultado, de lá eu fui direto para a UTI, né, do Hospital Procárdio, aonde coloquei um marca-passo definitivo. Fiquei 21 dias na UTI entre a vida e a morte, entendeu? Na ala vermelha. E os próprios médicos chegaram e falaram para os meus filhos e para a minha família que só um milagre de Deus. E Deus existe. Deus é o nosso Pai. Não importa se ele é chamado, entendeu? Em cada religião de uma forma, ou por um outro nome, né? Eu sou evangélico, né?
mas eu respeito todas, mas todas as religiões, todos os segmentos religiosos, porque todos somos iguais. Eu quero deixar aqui um lembrete a quem está nos assistindo que nós não temos raça, nós somos da raça humana. Nós não temos cor em raça. Eu sou contra a discriminação racial, a discriminação pela opção, entendeu, do sexo. Eu sou contra tudo isso, porque nós somos da raça humana. Nós não temos cores, nós temos uma só cor. Todo o nosso sangue é vermelho, todo ele. Não existe ninguém com sangue azul. O RH pode ser diferente, mas a cor do sangue é uma só, é vermelha. Coisa boa, mestre. Considerando todos esses conflitos que a gente tem observado, com todo respeito às posições, com certeza seria uma grande lição que coaduna aí com o que o mestre Zumbi Bahia falou anteriormente, com a união, com darmos as mãos, fazermos o exercício de alteridade. Pedir licença para o nosso querido mestre Pirajá, do Morro da Conceição. Mestre Zumbi Bahia, vou complicar o senhor. O senhor está aí no Maranhão, já tem o povo do Maranhão. Chegasse aí na frente da casa do senhor, da senhora sua esposa, que muito respeito, pessoal do Maranhão, chegasse o pessoal de Pernambuco junto, o feijão já ia ficar maior, chegasse o pessoal da Paraíba aí também, já ia ficar maior, chegasse aquele pessoal da França, já ia ficar maior, apitasse aí, mexe, a gente está com um problema, não sabe que problema é esse, mas a gente quer escutar alguma coisa aí, o que o senhor ia fazer? Eu pediria que eles fizessem uma reflexão. Como eles se comportaram antes de isolamento social. Rapidinho, mestre Zumbi Bahia, pedir licença. Mestre Pirajá? Fique tranquilo, mestre. Fique tranquilo. Desculpe, mestre Zumbi Bahia, que o mestre Pirajá sinalizou que vai precisar ir ali rapidinho. Eu pediria que eles fizessem uma reflexão da maneira como eles se comportaram durante esse período de pandemia. Como reagiram? Quais foram os procedimentos? Porque a gente observa que a pandemia tem trazido situações muitíssimo importantes na vida humana, no ser humano. A gente observa que a solidariedade aflorou nas pessoas. As pessoas se tornaram mais solícitas, as pessoas se doando a servir aos outros, a auxiliar, a contribuir com os outros. Eu acho que a gente não poderia perder essa linha de pensamento, a gente não poderia perder essa linha de procedimento. O mundo vai ser retomado de uma maneira diferente, de um pensar diferente e, consequentemente, de um fazer diferente. E a gente tem que estar atrelado às nossas convicções, estar atrelado aos nossos procedimentos, para poder dar continuidade, né, a uma situação que, ao meu ver, eu acho que não precisava morrer tanta gente, não precisava realmente deixar milhões de pessoas doentes para que aflorasse um proceder mais afetivo, um proceder mais solidário. Então, eu vejo nessa condição. E pediria que eles seguissem refletindo primeiro,
e continuando a fazer a maneira como eles procederam no período de isolamento social. Então, essa seria realmente o condicionamento para dar prosseguimento. A gente vê pessoas, né, indo a fazer visitações em casas de repouso a pessoas mais idosas. A gente passou a olhar os nossos idosos com outra maneira de olhar, com outra lente. A gente vê que os idosos, em que na África se tem como a sabedoria, a biblioteca viva, né? Os griots. Então, nós passamos a olhar nossos griots, a valorizar nossos griots. Eu vejo isso um ponto muito positivo, porque são ensinamentos africanos e que estava perdido nessa na modernidade, na forma diferente de sobrevivência, esse capitalismo selvagem e por aí vai. Então, muitos ensinamentos africanos que temos lá no nosso inconsciente, esses ensinamentos começaram a aflorar. Então, são comportamentos africanos que a gente não observava mais. O que é de um é de todos. A gente passa a dividir, a compartilhar, ou melhor dizendo, a gente passa a compartilhar um prato de comida, a compartilhar um copo de mingau. Ontem, a vizinha aqui nos mandou uma panela de mingau, para que lembrássemos do São João. Então, a gente observa isso, que e aí é que está o fio da meada. A gente não pode jamais perder esses procedimentos. Obrigado, mestre Zumbi Bahia. Muito importante, escutar a vossa orientação, e quem conhece o senhor sabe que o senhor também é uma pessoa de ação, de atitude. Então, fico extremamente feliz de escutar este tipo de ensinamento, dentre tantos, de uma pessoa que tem uma história de vida aí de muita superação, e uma superação solidária a muita gente que é referência nossa hoje em dia. Mestre Máximo, Salvador, chegando aí o pessoal, todo esse pessoal aí que já passou aí por... Opa, mestre Zumbi Bahia, quer fazer o acréscimo? Perdão. Eu só queria... Eu até anotei aqui, mas eu quero mandar um abraço para meu mestre Dunga. Sim. Ele está aí assistindo. Está entendendo? Quero mandar um abraço de coração aberto. Está entendendo? Muito gratidão, mestre. Prazer estar conosco. Mestre Dunga, que reafirma, é um colaborador querido, um amigo, junto com o Contramestre Fly, eles têm lá o programa Identidade do Capoeira. Recomendo que todos e todas possam conhecer, tendo em vista aí um acervo muito legal que eles já têm acumulado há um bom tempo. Até aproveito e registro aqui o mestre Besourão de Alagoas, outro amigo querido também, deixou uma saudação, palavras bonitas. Contramestre Capilé de Paulista, aqui Pernambuco, dentre outros amigos e amigas que vão deixando sua saudação. Mestre Máximo, chegando esse povo todinho aí, pedindo licença ao mestre Zumbi Bahia, chegando esse povo todinho aí em Salvador, imagina aí todo mundo que já ganhou o berimbau de ouro até hoje, de repente o senhor abre a porta aí para dar uma respirada aí com a família do senhor, que é uma família extremamente gentil, acolhedora, com todos e todas, qual é o conselho aí que o senhor daria para esse povo todo aí, somando aí com a sapiência do mestre Pirajá, somando aí com a sapiência
do Mestre Zumbi Bahia, o que o Mestre Máximo falaria, pego de surpresa aí, na mesma pergunta? Eu faço a chamada de Angola e aproveito esse momento que peço permissão à vossa pessoa para fazer o meu manifesto contra todo tipo de preconceito na capoeira e no mundo, tá? Preconceito é coisa do passado. Nós somos progressistas. A capoeira não permite tamanha manifestação, porque capoeira é integração, capoeira é conhecimento, é sabedoria, capoeira é uma simbiose de irmandade, tá? Fraternal e universal. Stop a toda espécie de preconceito na capoeira e no mundo, que caia por terra. E eu pediria, se eu visse uma roda de capoeira, eu pediria a todos o meu birimbau pé de paz. Paz para todas as gerações, para toda a irmandade, para todo tipo de respeito aos nossos anciões, aos nossos ancestrais e aos mais novos, e também abomina a pedofilia. Vamos respeitar as nossas crianças. Assim como respeitamos o nosso passado, a nossa ancestralidade, nós temos também que respeitar as nossas crianças, tá? Professores, professoras, vamos ter maior carinho a toda essa nova capoeira, essa geração, e passar de forma maravilhosa, como nós recebemos, tá? Transmitir às próximas gerações a capoeira do amor, da fraternidade, do conhecimento, da partilha do saber, tá? Meu muito obrigado, contra mestre Tchê. Agô, mestre Zumbi. Agô, mestre Pirajá. Agô a todas as pessoas que estão aqui diante de nós, tá? Dedicando esse momento nobre, tá? Estarmos nessa roda de capoeira, virtual de capoeira, em que todos nós, cada um de nós, saímos ganhador. Nós aprendemos com cada um de nós, com cada um que estão presentes, ao mestre Pirajá, pela sua sapiência, sua história, a sua referência, enfim, todos nós ganhamos contra a mestre Tchê. E Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e que nos dê, possibilite a humanidade a cada vez mais a ser mais humana. Que essa pandemia sirva de exemplo, tá? Que possamos fazer a grande reflexão e, após a pandemia, sermos cidadãos, seres humanos melhores. Para minha aldeia, eu já vou me embora, companheiro. Para minha aldeia. Boa noite, mestres. Salve, salve. Boa noite, mestre Máximo. Agradeço, mestre Máximo já até antecipou o que eu faria, que é a rodada das considerações finais. Claro que aqueles e aquelas que estão acompanhando, eu tenho certeza que estes três aqui não teriam, eles têm muita coisa boa para ensinar, mas o objetivo desta interface digital de extensão é dar um gostinho, né, que todos e todas possam procurar com muito respeito, com muita tranquilidade, dentro da disponibilidade de cada um, né, janelas para potencializar os aprendizados cotidianos. Eu vou fazer essa rodada de considerações finais e, claro, no final vou pedir que agora para que eu possa fazer os agradecimentos da maneira que eu acho, né, bastante importante fazer. Mestre Pirajá, meu dileto amigo querido, referência, né, de experiência aqui no nosso estado, de gentileza, dentre outras qualidades, por gentileza, as considerações finais do senhor. As minhas considerações finais, eu agradeço por estar participando, primeiramente a Deus, que está me dando a longevidade. Não sei se eu mereço estar indo até a idade que tenho e se ainda vou a mais ainda. Tudo eu tenho que agradecer a ele. Em primeiro lugar, por ter conhecido o mestre Máximo, que eu não conhecia. Eu teria a oportunidade de lhe conhecer, mestre,
há 2 anos atrás, em 2018, tá aqui o troféu. Está comigo aqui, guardadinho, tá? Tem mais. Maravilha. Dorme até comigo, ao meu lado, viu? E agradecer. Eu estarei indo à Bahia, se Deus quiser. Vou falar um provérbio árabe. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Isso é um provérbio árabe. Então, se Deus quiser, eu estarei indo a Salvador. Vou lá para Riachão do Jacuípe, né? Vou fazer uma visita lá ao mestre Che Bahia, na qual, junto com o mestre Raimundo Nonato e o mestre Nozinho, com permissão do mestre dele, do Capoeira Forte, resultado, fizemos um exame com ele de mestre, ele passou 6 meses comigo aqui. Ó, mestre do Bip, ele passou 6 meses comigo aqui em Recife, o contramestre Che Bahia. Ele teve que ficar 6 meses aqui, entendeu? Indo para os eventos, conhecendo a história, conhecendo a sua história, Zumbi, porque você fez história aqui. Você é meu irmão do coração. Eu me emociono em lhe ver. Eu fico emocionado em te ver. Você é uma pessoa, é um ser humano gentil, entende? Que divide tudo com você, tá? Eu não tenho palavras para falar para você. Quando o seu aluno lá do Maranhão, que foi de Marcele, lá para Nice, para o evento que eu estava realizando lá, quando ele falou que era o seu aluno, eu falei, o que é que você está fazendo que você não trouxe o seu mestre ainda aqui na França? Ele disse, mestre, eu vou trazer. E no ano seguinte ele foi e levou você. Mandou lhe buscar, né? Pelo que eu saiba. Né? Inclusive você me enviou os vídeos e tal. Eu tenho guardado com muito carinho da sua passagem lá por Marseille. Mas eu estava lá em Toronto, estava no Canadá. E onde eu fui, fiquei 3 meses lá, né? Fui formar os primeiros professores do grupo Axé Capoeira, do mestre Barrão, do meu discípulo mestre Barrão. E formamos os 6. Tive que atravessar, tive que ir também lá para a fronteira, né? Primeiro para Califórnia, né? Tive que ir para Atlanta, onde fui Coquinho, recebeu a corda de contramestre, fui formar eles, e resultado. E eu só tenho a agradecer a capoeira, porque eu conheço os 5 continentes, né, do mundo, sendo levado pela capoeira, sem um centavo no bolso. Sem um centavo no bolso. Veja a força que a capoeira tem, que os nossos ancestrais têm, que eles nos legou e nos deixou. Né? Então, eu só tenho a agradecer ao meu mestre Luiz Naval, que foi discípulo de Bimba, foi aluno de mestre Bimba, na década de 30, junto com o meu pai. Né? Meu pai também foi aluno de Bimba, Amarino Preto. Entendeu? Então, é uma alegria estar junto com vocês dois e principalmente conhecendo o mestre Máximo, que eu teria a oportunidade de te conhecer, irmão, justamente em 2018, mas infelizmente a gente leva rasteira nessa vida, né? Então eu levei um tombo da ladeira e em seguida levei uma rasteira, né? Mas graça a Oxalá, graça
a nosso Deus, estamos aí vivos e estamos aí para testemunhar tudo aquilo que Ele faz por nós, tá? Enquanto vida nós tivermos. Amém. Obrigado e deixo o meu salve Amém. caracterizado para todos nós Salve. e tudo de bom para vocês. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Muito axé para vocês. Muito, 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 muito. Obrigado, Contramestre Tchê, por essa oportunidade de estar participando dessa live, junto com o Mestre Máximo e com o meu irmão Zumbi Bahia. Ô, mestre, sem palavras aí, mas vou tentar falar algo no final dessa rodada. Difícil, mas agradeço e vou falar sobre o senhor com muito, muito carinho já já. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado. A gente que agradece a gentileza, a presença e falarei disso na sequência. Antes de passar para o mestre Zumbi Bahia, né, que acredito esteja até sensibilizado com um gesto de carinho tão bonito, né, e merecido. A amizade é um valor, a camaradagem é um valor muito importante na capoeira, não é besteira, não é bobagem, digo, é fundamental, é estruturante, é determinante nas relações humanas que tanto encantam e reencantam a capoeira, na minha modesta opinião. Registrar aqui, passar um mestre... isso mesmo. É verdade. A capoeira, ela é coletiva. Se não houver o coletivo, na capoeira não existe a capoeira. É aquilo que eu sempre falo, a capoeira é como uma coxa de retalho. Cada pedaço de pano daquela coxa que os escravos faziam para se cobrir, entendeu? É o saber de cada mestre. Uns têm um saber maior, outros têm um saber menor, mas todos contribuem para que a capoeira se imortalize e seja imortal como Pernambuco é imortal, a terra dos altos coqueiros. Coisa Obrigado. Boa, mestre. Não, a gente que agradece. Antes de passar para o mestre Zumbi Bahia, registrar que passou aqui o mestre Zumbi, do Muzambê, Pernambuco, né, um amigo querido também, o formado 15 de novembro, aqui de Pernambuco também, o mestre Carlos de Alagoas, também deixou um axé aqui, o Anderson está deixando também, reafirmando o axé, dentre outras pessoas queridíssimas, que se sem querer esquecer, não é demérito, mas tenho certeza da nossa gratidão, consideração e boa vibração. Mestre Zumbi Bahia, Maranhão, considerações finais do senhor, por gentileza. Eu só tenho mesmo a agradecer a Deus Pai, a Papai do Céu, esse que nos rege, que nos protege, que nos fortalece. Agradecer a Deus por me dar essa oportunidade. Vocês, senhores, são apenas instrumentos que proporcionam este momento tão feliz e que as palavras do meu irmão, Mestre Pirajá, também me tocou bastante, tá entendendo? E realmente eu precisava estar numa live dessa natureza para ouvir essa colocação que realmente me deixou muito feliz. Eu quero agradecer a todas, mestres, contramestres e capoeiristas que estão conectados com a gente. Mando daqui um abraço ao mestre Petucci, lá de Alagoas. Não sei se tem alguém aqui do Rio Grande do Norte que eu possa mandar também um abraço para o mestre Orca Júnior, enfim. E a Bahia, minha Bahia querida, Bahia, minha Bahia, capital é Salvador. Quem não conhece a capoeira não pode lhe dar valor. Todos podem aprender
de general até doutor, capoeira de Angola. Mestre Bigode me ensinou, mas foi mestre boa gente que me consagrou, camarada. Viva meu Deus! Yeah! Viva meu Deus, camarada! Então, agradeço, obrigado. Agradeço a Deus, agradeço a todos e todas, e fica aqui, assim, eu tenho visto aqui no endereço no Facebook, então, tem um grupo chamado Mestre Zumbi Bahia no Facebook. Então, as pessoas têm o Zumbi Bahia, que está com um pouco mais de 5.000 membros, mas o Mestre Zumbi Bahia ainda tem, esse grupo, o Mestre Zumbi Bahia, ainda tem espaço para mais gente, porque só tem 1.000 membros. Então, tem espaço para mais gente. Eu estou observando que tem gente que eu até não conheço, mas desde já passo a conhecer, né? Que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Quero de coração mandar um salve, mandar um abraço, um axé muito forte a todas e todos, e agradecendo a todas e todos que realmente nos proporcionou esse momento tão feliz. Mestre Tchê, te prepara, porque tua oficialização como mestre não vai demorar muito. 2021 não vai ter mais pandemia. Bem Deus. Não é? Então, mestre Márcio, a gente, quando for para lá, quando for para ir para Recife, isso. Vou chamar mestre Pirajá também, e esse conselho de mestre vai te outorgar o diploma de mestre de capoeira, que já é tempo. Não sei. Olha, pelo que eu sei, quem não dava certificado de mestre de capoeira, tá entendendo? Era mestre Bimba. Mas mestre Bimba já foi, já estamos com outros mestres que estão. E está na hora, meu mestre. Está na hora. Fique tranquilo, porque nós não vamos botar o senhor no corredor. Não vai. Não vai ter corredor. Tá entendendo? Vai ter uma cerimônia muito bonita, tá entendendo? Você vai jogar com todos os mestres do conselho que vai outorgar essa graduação. Um abraço, tudo de bom. Mestre Pirajá, todo o meu carinho, todo o meu amor para você. Olha, a distância não é tão grande. Você já foi na França, pode um dia vir no Maranhão, também em São Luís, e a nossa casa está de portas abertas para receber. Tanto você, quanto o mestre Máximo, e o mestre Tchê, que acho que também nunca veio no Maranhão. Se Deus quiser, Zumbi. Se Deus quiser. Eu nunca deixo de falar esse provérbio árabe. Se Deus quiser, estaremos todos juntos, porque Deus é Deus. Isso. E essa pandemia irá passar. É verdade. Axé, tudo de bom. Axé, mestre Zumbi Bahia. Mestre Máximo, quer fazer algum adendo? Posso fazer minha rodada de agradecimentos? Vou fazer uma puxadinha. O momento está tão bom que me motivou a essa músicazinha. Vou levar meu pandeiro e também meu birimbau. Vou fazer no fundo do meu quintal. Aqui tá bom, aqui onde malha, aqui tá bom. Tá bom demais, aqui tá bom. Tá bom demais. Vou levar meu pandeiro e também meu birimbau. Vou fazer um fuzuê no fundo do meu quintal. Aqui tá bom demais, aqui tá bom. A berrola, senhor, foi aqui.
tá bom demais, tá bom demais. E ele, meu Deus, o meu camarada. Muito obrigado, Tchê. Muito obrigado, Brasil. Obrigado, meu Deus. É nós, juntos e misturados. Bom, fico até sem palavras, vou tentar. Quem conhece um pouco da minha pessoa sabe que eu gosto de agradecer, né, e vou tentar aqui minimamente dar conta de algo que na minha formação continua sem preço. A amizade destes três senhores, destas referências, né, destes amigos, enfim, né, seriam muitos adjetivos responsáveis que eu poderia colocar aqui. Então, vou fazer uma rodada breve, mas muito gentil de agradecimentos, né, tentando dar conta, né, Mestre Pirajá, meu dileto amigo querido, né, todas as vezes que vou até a vossa residência, o senhor sempre muito carinhoso, a família, sempre com conhecimento vasto, sempre disponível, né, e a humildade do senhor é um pilar de referência aqui no nosso estado. Falo isso não por clichê, mas falo com muita responsabilidade, né? O senhor, né, só a presença do senhor já é uma aula. Não precisaria nem o senhor, nem o mestre Zumbi, nem o mestre Máximo falar nada. Se passasse aqui, só acenasse assim a significação dentro do processo formativo da capoeira. Ele é mais sentido, percebido, do que necessariamente como se fosse uma coisa definida. E falo isso, o carinho que o senhor tem com aqueles e aquelas que o senhor formou, o carinho que o senhor tem com aqueles e aquelas formados e formadas por outros e outras, né? Quem conhece sabe, né, da importância incontestável que o senhor tem na historicidade da capoeira de Pernambuco. Mas não queria falar aqui do senhor cantando, do senhor jogando, né, que quem conhece a história sabe, né, da soma do senhor, mas a meta hoje, no meu ponto de vista, foi bem sucedida, que é mostrar a dimensão humana do mestre, né, desse caminho ancestral de referência para uma formação mais humanizada, mais ética, mais responsável, respeitando aqueles e aquelas, né, que antecedem os nossos caminhos. E o senhor, mestre, é um amigo, né, queria deixar aqui um agradecimento muito honesto ao senhor e à família, ao vosso neto aí que gentilmente possibilitou hoje, né, a residência dele, a assessoria técnica aí, não poderia deixar de registrar, dizer que o senhor, né, assim como outros amigos e amigas da capoeira, o mestre Zumbi Bahia, o mestre Máximo e outras pessoas que a gente vai agradecendo em cada momento de reencontro, somaram e continuarão somando muito na minha formação, né? Inclusive o meu processo de formação também acadêmica, né? Meu primeiro processo formativo é a capoeira, depois que eu vou para a área acadêmica, né, os senhores sempre ajudam, somam muito, muito, não tem palavras para definir a gratidão, né? Então, o senhor é um mestre, mas eu gostaria de, com muito respeito, dizer que o senhor também é um amigo e desejo tudo de bom ao senhor, muita saúde, né? A comunidade da capoeira de Pernambuco, né, agradece muito ter pessoas como o senhor que tem uma liderança, que amenizam conflitos, que compartilham conhecimentos, que acolhem bem, dentre outras qualidades. Então, mestre, e isso não é de hoje, desde a primeira vez que conheci o senhor, eu muito mais novo, o senhor sempre foi com o mesmo comportamento, com o mesmo carinho, com a mesma disponibilidade para conversar, para compartilhar, falar histórias sem preço da capoeiragem, da capoeira aqui do nosso estado. Então, mestre, muito obrigado de coração pela soma, pela confiança, mas acima de tudo pela amizade, que tem muito mais valor, tá? Então seria meu modesto agradecimento diante da soma do senhor, que não tem preço, e agradecimento que, claro, ampliado para a família, ampliado para aqueles e aquelas que o senhor formou, pessoas que eu também tenho muito carinho e que reafirmam o legado do mestre Pirajá em vida e no caminho ancestral. Pedir licença ao mestre Pirajá e para São Luís do Maranhão, mestre Zumbi Bahia, para quem também eu estendo essas
palavras, né, eu amplio, de agradecimento, né, o mestre Zumbi Bahia, outra pessoa que desde o primeiro momento que precisei para uma demanda acadêmica, o nosso primeiro contato foi numa demanda acadêmica, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, pessoa extremamente gentil, na ocasião estava com a sua esposa, outra pessoa também muito gentil, somando, compartilhando, né, e o mestre Zumbi Bahia, ele é uma prova viva da importância de termos ética nas nossas leituras e releituras da realidade. Eu já tinha um tempo significativo, pouco, mas significativo, e pesquisando fui encontrando muita coisa do mestre Zumbi Bahia, muita foto, muita reportagem, né, de períodos históricos importantes do nosso estado aqui de Pernambuco, e em todas as matérias, em todas as fotos, em todos os depoimentos, né, as pessoas falavam de um mestre, né, de uma referência extremamente importante, né, e que fez um trabalho de referência num campo bastante significativo da cultura do estado de Pernambuco, não só a capoeira, mas também outras interfaces, outros campos, né? E aí eu percebi a importância dessa releitura, porque realmente eu achei muita coisa bonita, né? Um período histórico de teatro cheio, de intercâmbios internacionais, de apresentações, de projetos sociais, né? Então, enfim. Então, mestre Zumbi Bahia, queria agradecer muito o senhor, a vossa esposa. O senhor é um amigo. Quando a gente traz o senhor aqui, quando a gente consegue, claro, a gente não traz com aquela intenção só porque é um mestre de capoeira, mas é a significação que o senhor tem, né, e a colaboração, que é um exercício de tentar dizer mais uma vez, mestre, muito obrigado, mestre, o senhor é importante, mestre, o senhor é referência, e o senhor se reinventa, toda vez que o senhor vem, o senhor traz coisas muito boas, e então, nossos respeitos, e de minha parte aí, né, falar da história de Pernambuco sem citar algumas pessoas, dentre outras, como o mestre Pirajá, o mestre Zumbi Bahia, se eu estiver presente, não vai acontecer. Embora, que bom que não tenho visto isso, pelo contrário, de uns anos para cá eu tenho visto muito exercício de gratidão, de perdão, de reconhecimento, de valorização, e isso é algo também que não tem preço. Então, mestre Zumbi Bahia, também meu obrigado, meu respeito pelo Instituto Afro, que eu sei que tem um trabalho maravilhoso na área pedagógica aí, uma série de elementos, como diz o mestre Máximo, civilizatórios, né, que seguem somando muito bem. Peço licença ao mestre Zumbi Bahia, estou tentando minimamente agradecer, poderia aqui falar de várias coisas, né? Vou para Salvador, meu dileto amigo mestre Máximo, também um parceiro querido, toda vez que temos a oportunidade de nos reencontrarmos, outra pessoa também que só fala bem das pessoas, qualquer coisa que a gente fala positiva, ele vamos reconhecer, vamos chamar, vamos falar, né, sempre propositivo, criativo, né, ele e a família, uma família muito gentil também, como a do mestre Pirajá, do mestre Zumbi Bahia. Aliás, isso também é uma referência, não de ter um modelo de família, mas uma estrutura carinhosa, afetiva, de família com a comunidade da capoeira que vai se integrando, né, se incluindo, né, nessa família. Então, o mestre Máximo tem várias ações, dentre elas o Berimbau de Ouro, né, que não é uma competição, é uma ação de valorização cíclica, né, que vai somando pessoas que vão contribuindo e, de certa maneira, num ambiente criado para algo extremamente encantador, dizer assim, ó, muito obrigado, valeu, bacana, você merece, outros vão merecer, e isso também para um senhor que já tem também uma experiência de vida significativa, é um gesto de humildade, né, porque em tese as pessoas que teriam mais que estar sempre, não por obrigação, mas por humildade, dizendo obrigado, mestre Pirajá, obrigado, mestre Zumbi Bahia, obrigado, mestre Máximo, e outros e outras que a gente conhece, mas vocês também dizem, olha, eu quero também dizer obrigado, eu quero também abraçar, eu quero também acolher, eu quero ensinar, ou seja, vocês são referências, né, de valores, reafirmo, imateriais, que não cabe a minha definição, né, dentre outras, mas cabe sim a minha
gratidão. E muito obrigado também pelas excelentes pessoas que eu tenho conhecido, né, através desse circuito muito bonito que o senhor consegue convergir numa festa muito bem realizada e executada, mas com muita responsabilidade, com muita ética, sem intenção de pisar em ninguém. Pelo contrário, né, eu sei que se o senhor pudesse, pegava todo mundo no colo e botava lá, independente de viés, de linha política, de linha isso, linha aquilo, respeitando, como a gente sempre conversa, todos. Então, mestre Márcio, o senhor é um parceiro e aqui em Pernambuco, né, o senhor é muito querido, viu? Muitos amigos, muitas amigas, não pelo prêmio, não é pelo prêmio não, que às vezes as pessoas querem dar um tom de troca, né? Não, mas pela competência enquanto mestre, pela energia, pela soma, né, que o senhor tem na sapiência, né? Eu continuo acreditando nestes valores, né, que os senhores defenderam com tanta propriedade. Então, mestre Máximo também é um meu modesto agradecimento, dentre outras palavras que eu poderia colocar aqui. Vou pedir que os senhores aguardem só para eu encerrar aqui a transmissão, né, e permaneçam rapidinho aí. Então, aqueles e aquelas que estiveram conosco, né, neste diálogo Capoeira com Ancestralidade, estivemos hoje com o mestre Pirajá, Pernambuco, mestre Zumbi, Bahia, Maranhão, mestre Máximo, Salvador, Bahia, né, 3 amigos, 3 referências, 3 pessoas que nós do projeto de extensão Capoeira com a UFPE temos total gratidão. Eles estiveram aqui numa colaboração voluntária, faço esse registro por uma questão ética de valorização com a função pública da universidade, né, sem nenhum intento de demérito a outros espaços cujas ações elas se dão em outras conjunturas que também respeitamos. Antes de encerrar também, não poderia deixar de fazer um voto de pesar com relação a 3 situações. A primeira, na semana corrente, perdemos o professor Nicodemos, diretor do Centro de Ciências da Saúde da UFPE, onde o nosso departamento está abrigado institucionalmente junto à UFPE, pessoa que sempre somou com o nosso projeto, nossos sentimentos da família, infelizmente uma perda em decorrente da Covid. Também tivemos a perda do senhor Reginaldo, conhecido lá na UFPE como Barrão, né, que era funcionário não formal, que lavava os carros do estacionamento e que ajudava muito os diferentes projetos. O caso dele não foi a Covid, foi uma situação de câncer. Nossos sentimentos também à família, né? Nossos sentimentos à perda do aluno da mestra Shirley, nesta semana também, reafirmamos aqui os nossos votos de pesar, e na segunda-feira fizemos uma homenagem para o sensei Marco Aurélio, do judô, uma referência aqui também do estado de Pernambuco, né, infelizmente também pela Covid, e são registros que eu deixei para fazer no final, para não desarmonizar este momento aqui, mas faço com muita gratidão, tendo em vista que temos que lembrar daqueles e daquelas que somam conosco em diferentes momentos ou que somam noutras ações, noutros agrupamentos. Pedir licença para encerrar esta live, ela fica disponível no Facebook e no YouTube, e durante a live a gente veiculou o contato do mestre Pirajá, do mestre Zumbi Bahia, do mestre Máximo, para que vocês, tendo interesse, tenham a oportunidade e o prazer de reaprender coisas cujo valor, reafirmo, imaterial. Boa noite para todos e todas, estou encerrando a transmissão